Já peço para vocês deixarem suas Bíblias abertas ou ligadas em Jeremias 29. Essa é a carta que Jeremias escreveu aos cativos na Babilônia. E assim diz a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Germarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, filhos e filhas, e dai-vos filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, e aí não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos deterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos adivinhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou um futuro, Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Amém, amém. Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você. Pai, obrigado, Senhor, por um dia tão agradável aqui na igreja. Tivemos, Senhor, uma manhã tão especial. Tu veio e nos visitou de uma forma tão gloriosa. Agora estamos aqui te adorando, ceiando, e agora vamos ouvir mais uma vez a Tua palavra. Dirige-nos, Senhor. Olha para o nosso coração. Tu sabe o que nós necessitamos. E que essa palavra possa fazer morada em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Esse é um texto conhecido, eu creio, Jeremias 29, um texto que quebra paradigmas, porque o povo de Israel era acostumado a adorar só no templo, mas aqui a gente tem uma palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma mudança de paradigma. Eles só queriam adorar no templo, mas agora Deus está dizendo assim: vocês vão me encontrar não no templo, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Há um novo paradigma. Foi isso que Jesus disse à mulher lá em Samaria: mulher, não é aqui, não é acolá, eu quero gente que me adore de todo o vosso coração. Mas é sobre isso que eu quero falar. É que esse texto é um texto com muitas nuances, muitas verdades. A questão dos falsos profetas estão envolvidos aqui. A gente tem muito isso no nosso tempo também. Muitas pessoas dando ouvido aos falsos profetas. E precisou que Deus diga: eu é quem sei que pensamento que tem a vosso respeito. Não vá atrás dele. A minha palavra é diferente.
A gente vai falar sobre isso, mas um tutorial de sobrevivência. Por que isso? Esse texto tem um contexto de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento. Jeremias escreve essa carta para quem? Para os cativos, para os exilados, para os despojados de sua terra. Então não é uma carta, é uma carta de um Deus que é compassivo, benigno, bondoso, mas de um povo que não foi tão assim. Se a gente lê o texto de Jeremias, Jeremias é conhecido como profeta chorão. O que aconteceu em Israel foi que eles entraram numa terra que emana, leite e mel, que Deus prometeu e deu para eles viverem, mas quando eles chegaram na terra, no dia a dia que eles foram vivendo, eles foram se afastando do Senhor, eles foram deixando a Deus, foram colocando Deus de lado. Cada dia eles foram se envolvendo com os deuses da terra, a ponto que Deus dividiu o povo entre o povo de Israel e o povo de Judá. Mas isso não foi suficiente, o povo continuou, cada dia levantando outros ídolos, levantando altares, e Deus levantou os caldeus, levantou Nabucodonosor para uma ferrenha perseguição contra o povo de Deus. Então eu vou levantar alguém, já que vocês não querem, já que vocês estão se afastando de mim. Tem um texto que fala, e é interessante que se a gente começar a olhar a história de Israel, a história dos reis, quando o povo entrou na terra, ele vai se afastando ao pouco, vai se afastando de pouquinho em pouquinho. Não chega a se afastar de um momento para outro, você vai começando a deixar Deus por outras coisas, fazendo conchavos, se aproximando, gostando do mundo. Eu acho que isso é muito parecido conosco hoje, gente. Ah, pastor, sabe, agora não está dando para adorar. Você está lendo a Bíblia e, cara, foi confuso, hoje foi difícil. Mas por que foi difícil? Cara, é porque eu estou com uma prioridade na minha vida. Você já ouviu isso? Eu tenho uma prioridade. Agora, pastor, tem algo que eu estou, agora que eu preciso focar. Gente, toda vez que a gente coloca algo como foco e prioridade, o que a gente está fazendo? Colocando acima. Se isso é foco, se isso é prioridade, as outras coisas são secundárias. As outras coisas estão abaixo. O que é isso? Na cultura bíblica a gente chama isso de ídolo. Aquilo que passa a ter no nosso coração. E o povo de Israel fez isso. Quando a gente vai lá, olha só o que a Bíblia diz. Os de Judá fizeram o que eu reprovo. Declara o Senhor, lá no início de Jeremias, profanaram o templo que levava o meu nome, colocaram nele as imagens dos seus ídolos, construíram um altar, construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisas que nunca ordenei, que jamais me veio à mente. Olha só que ponto que o povo chegou a sacrificar seus filhos. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos numa cultura que a gente também tem sacrificado nossos filhos. Tantas vezes falado aqui nesse púlpito, por tantos preletores. Quando a gente começa a deixar de lado, e a gente começa a oferecer ali para o mundo às vezes. Meu filho precisa aprender, meu filho precisa crescer. Sim, tem que fazer curso disso, tem que fazer curso daquilo. E aí chega um momento que você fala assim, no dia de vir ao culto, você fala assim, não, meu filho, você tem que dar prioridade, que amanhã você tem prova. Não é o contrário que os nossos filhos tinham que pensar? No dia de prova a gente dizia assim, antes de estudar a prova, é fundamental que você ore e busque a Deus. É fundamental porque Deus é quem é Senhor da sua vida, e não as coisas que passam a dominar você. E aí a gente vai oferecendo altares, e a gente vai sacrificando os nossos filhos, que vão entendendo que prestígio, poder, profissão e qualquer outros valores são mais importantes do que devoção, adoração e entrega ao Senhor. Nós criamos altares, e com isso Deus permitiu que Nabucodonosor viesse, começasse a cercar o povo. O cerco foi tão... Quando a gente lê a história de Jeremias, não sei se você... às vezes eu choro quando eu leio a história, porque foi tirando tudo, foi queimando tudo, foi destruindo tudo. Chegou um tempo... não sei se é
eu quero colocar aqui, ó. Olha só em Jeremias 19 o que aconteceu. Farei com que comam a carne dos seus próprios filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próprio filho por causa do sofrimento que lhes afligiram durante o cerco feito pelos inimigos. Chegou o tempo de que os próprios pais queriam comer a carne dos próprios filhos. A desolação foi total. Tudo foi queimado, destruído. Tudo foi colocado em cinza. Os utensílios do templo foram roubados, o tesouro, os bens, tudo foi tomado. Os melhores da terra, como a gente vê lá Daniel e seus amigos, o que aconteceu? Foi levado para a sede do governo, para o reinado. Para quê? Para apresentar, ensinar, porque eles faziam isso, pegam aí os melhores, os professores, os universitários dele, vamos levar para lá para ensinar a cultura, para que os nossos filhos saibam mais. Mas quando eles iam para lá, o que tinha que acontecer, irmãos? Na sua Bíblia, no livro de Daniel, o que eles faziam? Se tornavam eunucos. Eles eram castrados. Daniel e seus amigos precisaram perder a sua capacidade, porque tudo isso veio de um tempo de rebeldia, de pessoas que vão se afastando. Eu não sei como, a gente vai se afastando, a gente vai se apegando a esse mundo, e para mim, eu digo que isso foi muito parecido com 2020. 2020 foi o nosso cativeiro, foi ou não foi? Você não pode sair de casa. Eu quero sair de casa. Se sair, a polícia te coloca para dentro, hein? 10 horas, epa! Eu quero ir para a igreja. Ninguém aqui nessa igreja. Só eu, o pastor Dinaldo e o Maico. Era triste fazer o louvor aqui sozinho, cantando para as paredes. Mas por quê? Porque a gente vai vivendo e vai deixando o Senhor, e vai colocando prioridades, e vai dando espaço, e o nosso coração vai sendo tomado por esse mundo, e aí a gente vai deixando Deus, e aí, no momento que Deus fala assim, tá bom, vou levantar um Nabucodonosor, vou levantar um Covid, para que a gente volte a pensar, para que a gente repense. Depois de tudo isso, depois de toda essa draga, como a gente poderia dizer no Nordeste, depois de toda essa situação ruim, a gente tem um Deus, temos um Deus que é bondoso, que é benigno, que é compassivo. E esse Deus levanta Jeremias, fala assim: Jeremias, está difícil para o povo lá, vamos escrever uma carta, para que eles possam sobreviver diante de tudo isso, para que eles possam viver de uma forma esperançosa, já que aconteceu tudo isso, já que eles estão longe do templo, já que eles não podem mais adorar, já que eles estão longe de casa, já que eles perderam tudo, o que fazer para sobreviver? Quando a gente perde tudo, o que fazer para sobreviver? Jeremias 29 é esse tutorial do que fazer para sobreviver. O que tem lá na carta que faz a gente sobreviver? Primeira coisa está no versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor. A palavra de Deus chega em qualquer situação. Gente, se a gente quer sobreviver, tem algo muito importante: o reencontro com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós não vamos avançar, nós vamos ultrapassar a dor, a angústia, nós não vamos avançar. A palavra de Deus é que nos fortalece, e essa palavra de Deus vem ao nosso encontro, como está vindo aqui hoje, para que a gente possa refletir e ser fortalecido. Pastor, mas houve tanta dor, tanto luto, olha lá como foi as páginas do Facebook o ano passado, do Instagram, tanta morte, e agora como? A palavra de Deus pode vir ao seu encontro, querido. Essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos dá vida. Nós precisamos veementemente ouvir e voltar-nos à palavra de Deus. Como é que pastor, como é que a palavra de Deus veio ao nosso encontro? A palavra de Deus foi ao encontro do povo. O salmista diz de uma forma tão clara:
no Salmo 139, Senhor, Tu me sonda e me conhece, sabe o que eu preciso. Senhor, mesmo quando eu estou no mais alto pináculo, o Senhor lá me vê. Mesmo que eu vá no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. É como se assim, a palavra de Deus vem de encontro a você. Há uma palavra, és luz para o meu caminho. Sem a tua palavra, Senhor, eu pereço. Sem a tua palavra, o meu coração se corrompe. Por isso eu guardo ela no meu coração. Eu preciso voltar-me à tua palavra, Senhor. Como a gente precisa da palavra de Deus o tempo todo, todos os dias. Elias foi um grande homem. Ele enfrentou os 400 profetas, postes ídolos de Baal, levantou, foi ao monte e queimou aqueles profetas todos lá com o poder da graça de Deus. Mas quando ele desceu do monte, de vez de ficar ligado à palavra de Deus, ao ouvir da palavra de Deus, a Bíblia diz que Acabe falou com sua esposa Jezabel, e Jezabel se levantou contra Elias, e Elias ouviu sobre isso, que Jezabel, e ele deu ouvidos a isso, a palavra daquela mulher, e aquilo fez temer, e aquilo fez ele dizer assim, não aguento mais lutar sozinho, eu estou só, e aí ele pede a morte, Senhor, eu quero morrer, chega. É interessante isso, como um homem estava tão forte e de repente ele ouve outro tipo de voz e ele se torna tão fraco. O que nos fortalece é a palavra de Deus. Mas interessante nesse texto, esse texto continua. Em 1 Reis 19 diz o seguinte, que Elias foi para uma caverna e ficou lá, enclausurado, deprimido, para baixo, sei lá, estava dentro da caverna. Mas dentro da caverna, ele ouve, o que é que tu fazes aqui, Elias? Por que você está aqui? Ele ouve a voz de Deus, ele ouve um Deus falando com ele, e a partir daquele momento, aquela voz dá sentido, dá direção, dá prioridade para ele. Eu vou fazer grandes coisas através de você, Elias. Elias, eu tenho uma promessa para a tua vida, tu ainda vai consagrar um outro, tu vai consagrar reis. É a palavra de Deus que faz Elias voltar a ser um homem cheio de Deus. É a palavra de Deus que pode restaurar nossas vidas, queridos. Nós precisamos ter o toque da palavra de Deus. Lá em João, depois de muita gente largar Jesus, porque falou, vocês estão me seguindo por causa da comida? E o povo começou a sair, e Jesus olhou para os discípulos dele e falou o seguinte, e vocês, não vão não? Vocês não querem me deixar? Os discípulos, de certa forma, falam para Jesus, para onde iremos nós? Se é aqui que está a palavra que direciona a nossa vida. Eu preciso da tua palavra. Nós carecemos da palavra de Deus para ter orientação. Porque para onde iremos nós sem essa palavra? Para onde iremos nós sem termos contato com a palavra de Deus? Tudo isso eu coloco para você, querido. A palavra de Deus precisa chegar na sua vida, no seu coração. Tem que vir até você. A palavra de Deus tem que chegar até a sua vida. Talvez fale como Deus falando para Elias, coloque o seu nome. E o que você está fazendo aqui, Leonardo? Eu trouxe uma palavra para você, sai dessa. O que você está fazendo aqui, Alexandre? O que você está fazendo aqui? Quando a palavra de Deus chega, a nossa vida começa a voltar a andar, a ter trilho. Aí avante, eu e você precisamos da palavra de Deus. Segunda verdade de sobreexistência que eu quero deixar para vocês nessa noite é a gente olhar nossa história com os olhos da soberania de Deus. Gente, o mundo não está fora do eixo não. Tá para aqueles que não estão em Cristo. Tá para aqueles que não conhecem que existe um Deus soberano que a tem na mão. O mundo está sendo governado por Deus. Ele não perdeu o controle. O inimigo não é mais poderoso que Deus. Espera aí, fica aqui que agora eu que controlo e agora eu que redijo a história. Não, Deus continua dirigindo a história. Tudo está caminhando de acordo com a vontade dEle. E é por isso que o texto fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel,
a todos os exilados que eu deportei. Aí você poderia dizer assim: como foi Deus que deportou? A Bíblia não disse lá no primeiro versículo que os cativos que Nabucodonosor havia deportado, mas eu estou dizendo assim: Nabucodonosor é apenas um homem que eu usei, Nabucodonosor é apenas um instrumento que eu tenho, porque a história segue de acordo com a minha vontade, e tudo vai se cumprir, você vai ver. Nossa vida não está à deriva, querido. A gente não está perdido. A gente precisa se reencontrar com a soberania de Deus, com um Deus que governa, com um Deus que controla o universo. Não um Deus, não somos deístas que Deus veio, fez e deixou, mas Ele continua controlando a existência humana. Cada detalhe da sua vida está sobre a ótica de Deus. Os mínimos detalhes. Deus levantou Nabucodonosor. Levantou para mim o Covid, porque Ele tem propósitos em tudo isso. Acho interessante quando a gente abre o livro de Jó. Ninguém quer passar pela experiência de Jó, mas lá no final do livro, último capítulo, como é bom ler o último capítulo, né? Porque o último capítulo da história, a gente sabe, está lá na palavra de Deus. Deus governa. Jó 42:2 diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos são frustrados. Essa é a nossa teologia. A teologia que defende o governo e a soberania de Deus. Que nada acontece sem a vontade permissiva do Senhor. Nada acontece sem a vontade permissiva de Deus. Deus não é tomado de surpresa em momento algum da história. Agora está acontecendo, eu não sabia. Eu não sabia. Mas que Deus é esse que não sabia o que você vai fazer? Deus sabe cada detalhe, querido. Isso me faz reencontrar com esperança. Isso me faz vencer o medo. Isso me dá confiança. Há um Deus que governa. Há um Deus que governa a história. Há um Deus que não perdeu o prumo da história. É maravilhoso isso aqui. Lutero disse, sabe o que Lutero disse certa vez? Ele disse assim: sabe o que é o diabo? É um cão na mão de Deus, na corrente de Deus. Epa, agora eu vou saltar um pouquinho. Agora segura. São frases de Lutero. Charles Swindoll disse o seguinte: tudo que me acontece passa primeiro nas mãos do meu Pai Celeste. Tudo está de acordo com a vontade dEle, querido. Creia nisso. Viva na dependência desse Deus. Tem um texto que eu coloquei aqui. Olha que texto que mostra a soberania de Deus. Fala assim em Atos capítulo 2: estes homens lhe foram entregues por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram e pregaram na cruz. Foi com um propósito determinado e com pré-conhecimento de Deus. Se a gente começa a olhar a história assim, a gente começa a dizer: pô, está tudo na mão de Deus. O que tu queres, Senhor? Claro que tem a responsabilidade humana. Isso é uma tese, que eu não vou entrar aqui de teologia agora, sobre o governo de Deus e a responsabilidade humana. Você tem responsabilidade, isso é um papo para outro dia. Mas Deus governa cada detalhe do mundo. Ele é soberano. E você precisa descansar nisso. Davi disse assim: Senhor, Tu és a minha porção, a minha herança, no Salmo 16. E Tu, Senhor, cuida de todos os limites dos meus bens. Como dizendo assim: tudo foi determinado por Ti, Senhor. Tu pôs termo, a palavra termo lá, os meus bens aqui, tu coloca. Então, dizendo assim: eu fiz assim, tu fizeste assim. Queridos, e aí a gente se reconcilia conosco mesmo, com a nossa aparência, com o nosso ser. Deus me fez assim, aleluia. Me fez nascer lá no Nordeste. Me fez ser esse cara assim meio dislexo, que às vezes 5 minutos depois, se eu não grudar minha mente e dizer assim: agora eu preciso me concentrar para o próximo ponto, eu me perco. Tenho que ler andando para fazer um exercício, porque isso é complicado para mim. Mas Deus me fez assim, eu me reconcilio com essa graça de Deus. Deus fez cada um de vocês. Às vezes a gente fica atrás de um padrão, atrás de uma coisa, atrás de outra. Se alegre como Deus fez você, como Deus fez a sua vida.
Você já viu que todos nós, né? Olha o Alexandre, presbítero Alexandre agora, glória a Deus. Olha lá, ele não precisou se preocupar com beleza, mas olha quem foi que Deus deu para colocar do lado dele. Não se preocupe com beleza não, gente. Deus sempre dá alguém para você. Tem sempre alguém, mas mesmo assim para Esther, coitada, porque Deus deu uma visão menor. Ele é o Gianecchini, mas ele não é o Gianecchini. Esse Deus é soberano, querido. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Você precisa disso para poder sobreviver, senão você vai achar assim, e agora o que vai ser? Não, eu não sei, pode dar errado, não pode, por quê? Porque existe um Deus que governa o universo, e a sua vida está sobre a mão dEle, sobre o governo dEle. Amém, amados? Terceira coisa que eu quero falar nessa noite. Opa. Tenha uma vida normal. O texto segue dizendo assim: depois que Deus deportou, edificai casa, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto. O que é isso? Mesmo aí na Babilônia, diante de toda essa circunstância, diante do Covid, de ficar 1,5 metro separado, ter que usar máscara, passar álcool com gel, não poder abraçar, não poder fazer festa para muita gente, busque ter uma vida normal. Não deixe de viver. Continue. Esse é o nosso desafio. Continuar vivendo. Não deixar com que a dificuldade nos impeça de viver. Eu falei aqui de manhã, não vou falar agora porque o meu inglês é macarrônico. A irmã Alice está aqui, de olho em mim. Um dia ela disse que quer me ver pregar em inglês. Então eu vou falar assim: irmã, nesse dia o Espírito Santo vai estar tão real nesse lugar, vai ser algo poderoso. Mas eu estou fazendo a minha parte, deixa Deus fazer a parte dele. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, os alemães queriam enfrentar a Inglaterra, e houve uma frase que ficou lá, para que os ingleses não tivessem medo e continuassem, que é assim: tenha calma e siga em frente. Está aí, a guerra está aí, os alemães estão aí, mas continue tendo calma e siga em frente. Não pare, avance, vá adiante, tenha calma e siga em frente, não deixe de sonhar, não deixe de crer. Eu estava lendo um livro que o pastor Edinaldo nos colocou agora, eu, Michael, os meninos, todos nós temos que ler uns livros sobre liderança do Larry Osborne, que é um grande líder, um cara que num final de semana ele tinha 100 e poucos membros na igreja dele, e naquela outra semana tinha 13 mil membros, um grande inovador. Livros maravilhosos, líderes que inovam, é um dos temas do livro dele. E sabe que Larry Osborne diz? Ele falou assim: a maioria, o sucesso, ele falou assim, as pessoas de sucesso, o fracasso faz mais parte da vida das pessoas de sucesso do que daqueles que fracassam. Nossa, né? Porque as pessoas de sucesso fracassam. E o que ele quis dizer? E não param. Vem a dificuldade, aquilo é para gerar maturidade, aquilo é para fortalecê-los. Não deu certo, mas agora, mais uma vez não deu certo, mas o fracasso não para, as circunstâncias difíceis não param, e por isso que o sucesso tem mais a ver com o fracasso do que com o sucesso, porque cada fracasso, para aqueles que têm sucesso, é uma oportunidade de dizer assim: o que eu preciso fazer? Eu vou continuar avançando. E normalmente as pessoas que fracassou, parou. Não deu certo, não deu certo isso aí, eu não quero mais saber. Namorei com aquele menino, ele não gosta de mim, então eu não quero mais saber. E aí a gente para. Preguei o evangelho aquele dia, o cara não quis saber, então... Não, o fracasso é apenas algo que nos estimula a dizer assim: o que eu preciso fazer para melhorar, para alcançar aquilo? Precisamos pensar nisso, vivam a vida, continue. Conta-se a história do Thomas Edison, que inventou, não sei quanto, ele inventou tudo. Mas uma coisa que eu gosto que ele inventou, a galera da música, o fonógrafo. Então,
Negócio de som foi ele que colocou no mundo e eu gosto de som. Então, já dou uma salva de palmas para ele por isso. Mas diz que Thomas Edison tinha lá o laboratório dele, a história conta, e ele estava ali há muito tempo sem conseguir fazer nada, não dava certo, e de repente veio um incêndio e queimou tudo. O filho dele viu aquilo, tem até nome de, um dos filhos dele tem nome de, que ele gostava de código, ele botou dots nenhum, não sei o quê, meio doido. O cara era meio doido. Mas aí, viu aquilo, que se compadeceu, nossa, meu pai já está nessa idade, perdeu tudo. E aí ele ouviu de Thomas Edison o seguinte: queimaram tudo aquilo que não deu certo. Amanhã a gente vai começar e vai ter a chance de fazer aquilo que vai dar certo, porque até agora nada deu certo, foi queimado, e não é bem que foi queimado tudo isso, porque agora eu vou conseguir fazer aquilo que deve ser feito. E conta a história que após isso, logo após ele fez o fonógrafo. Queridos, não pare de viver. Não pare de viver normalmente. Quando a gente lê o Salmo 137, esse salmo para mim mostra como é ruim quando a gente para de viver. Quando a gente não quer seguir a vida normal, quando a gente fica embarrado ali, quando a gente fica preso. Olha o que o Salmo 137 mostra. É um salmo precatório. Você sabe o que é um salmo precatório? É um salmo que a gente fica amargurado, que a gente deseja o mal, que a gente pede a coisa ruim para o outro, que a gente coloca Deus como nosso vingador, que a gente está cheio de angústia, que é um salmo que a gente amaldiçoa o outro. Está assim o Salmo 137. Aí pastor, mas como tem um salmo assim na Bíblia? Tem. E por que tem? Agora deixa eu falar um pouquinho dos salmos então, antes. Porque salmo é a expressão do coração do homem. Salmos é oração. Salmo é o colocar o que está dentro para fora, que muitas vezes nós precisamos. Muitas vezes a gente está aqui na igreja, fazendo de conta de uma coisa, mas tem um monte de coisa no nosso coração, e o Salmo nos ajuda a colocar para fora o que está dentro. As nossas vergonhices, as nossas dores, o nosso rancor, a nossa tristeza. O Salmo faz isso. Alguém já disse que a Bíblia é a palavra de Deus ao homem, e que os Salmos é a palavra do homem a Deus. Olha Deus como eu estou, olha como está minha alma, olha como eu estou angustiado, olha como eu estou, Senhor. É palavra de Deus, tudo palavra de Deus. Mas ali é o homem colocando seu sentimento. Olha só quando a gente não vai para frente, quando a gente fica preso. Olha só que cidadão que a gente se torna. O Salmo 137 diz assim: as margens do rio da Babilônia. Estava lá na Babilônia, a gente está falando dos caras da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos. Só fica chorando, lamentando. Oh vida, oh céu. Não segue a vida não segue. Lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurados as nossas harpas. Não cantava mais, quando não tinha mais alegria de viver. Ficava ali, pois aquele que nos levaram cativos, nos pediu canções, os nossos opressores, está com isso no coração, que fôssemos alegres, dizendo, então cante, seja alegre, muda de vida. Não dá, se de ti me esqueceu, Jerusalém, está apegado à religiosidade, como era, ao passado. E no versículo, olha o que ele diz: apegue-se minha língua ao paladar. Olha que pessoa que está dura. Se não me lembrar de ti, se não me preferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os seus fundamentos, filho da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz é aquele que te dê pago do mal que nos fizeste. Olha como está amargurado esse cidadão. Feliz é aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Está assim. Esse salmo é um salmo de reflexão. É um salmo para a gente analisar o nosso coração e dizer assim: como muitas vezes as frustrações da vida nos paralisa e nos torna tão cheios de mágoa, tão capazes de ver o perdão, o amor de Deus, de mudança, de seguir adiante. E tá esse povo aqui que não podia nem mais cantar. Às vezes nós estamos assim na igreja, a gente nem canta mais, não só na igreja, como fora da igreja. Qual foi a última vez, querido, que você andou na rua assobiando, fazendo alguma coisa, celebrando esse Deus com louvor?
Eu estava esses dias ouvindo o pastor Jeremias, que é um pastor substância, como ele fala, proparoxítona. E ele disse que levou a igreja toda e falou assim: estou cansado do povo estar louvando só aqui dentro da igreja. E lá na fora está todo mundo amargurado, está todo mundo reclamando, está todo mundo toda hora. Nós vamos sair da igreja essa semana e vai todo mundo louvar a Deus aonde quer que for. Chegou no bar, louva a Deus. Chegou no hospital, louva a Deus. Chegou no mercado, louva a Deus. Dá um glória a Deus, irmãos. A gente precisa ir para frente, queridos. Chegar no mercado e dar um glória a Deus. O cara vai... Ele disse que chegou no mercado e deu um glória a Deus. Falou assim: glória a Deus. E o irmão olhou para o pai da gôndola e falou assim: irmão, você é da obra, né? Nós precisamos disso, queridos. Não adianta só entoar a Deus aqui dentro. Aí sai, a gente começa a ver as coisas da vida e a gente não segue. Está paralisado. Tenha uma vida normal. Siga avante. Dê glórias a Deus. Vença a crise que está dentro de você. Ah, não há nada de bom no mundo, está tudo complicado. Aí você vai viver assim. Não, querido, vamos avante. Está complicado? Pergunta para o irmão que esteve lá na África se lá não está muito mais complicado do que aqui. Mas estão tudo felizes lá, né? Que coisa boa ver aquele povo feliz. Não ter um monte de coisa, mas feliz, porque está olhando para outra coisa, para outra dimensão. É assim que a gente vai viver feliz. De vez de ficar preso a essas coisas, a gente começa a olhar para Deus e a gente começa a glorificá-lo. Saiam da Babilônia. A gente pode estar na Babilônia, mas com o nosso coração na terra prometida, na Nova Jerusalém. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é que a gente precisa estabelecer famílias fortes. Gente, família virou uma coisa tão banal, tão desacreditada, o casamento inclusive. O inimigo tem trabalhado tanto. Ontem eu falei isso na live do My Family. Se você puder, assista essa live. Ele trabalha de tanta forma para que ninguém queira casar, que ninguém queira ter mais filho, ninguém queira mais viver com o outro. Faz de tudo para que o cidadão viva sozinho, para que desacredite nos valores da família. São leis, são tantas coisas imorais para destruir a família. E aqui Jeremias está dizendo: olha, nós não vamos ser assim não. No meio dessa Babilônia, no meio dessa coisa, nós vamos ter família, vamos edificar casa. Olha, vamos tomar mulheres por esposas, vamos ter filhos e filhas, vamos tomar homens como maridos, nós vamos dar nossos filhos como esposa, como marido, nós vamos ter famílias fortes. Por mais que o mundo tente destruir as famílias, a igreja do Senhor vai proclamar as famílias e vai lutar por elas. Celebrar a família. Nós precisamos ter famílias celebrativas. Eu confesso para vocês que eu sou uma das pessoas que precisam mudar muito. Chego em casa, eu costumo olhar mais as coisas erradas do que as coisas certas. A Gabriela fala comigo, mulher de Deus, fala assim: Leonardo, para de reclamar dos teus filhos. Porque às vezes a gente torna os nossos lares fortes, lares fracos, sem celebração, porque nós fazemos isso. E a palavra de Deus: você quer um manual, um tutorial para sobreviver? Torne sua família uma família forte. Eu vi uma história muito interessante de um homem que ia numa sapataria. Ele tinha um pé 40 e comprava sapato 39. Ele chegava lá, o vendedor falou assim: nossa, seu pé é maior. Não era 41, né? E ele botava o sapato e o sapato ficava pegando. Então ele começava a mancar e saía: é esse que eu quero. Comprou. O vendedor falou assim: mas que coisa, como esse homem comprar sapato 31? O pé dele está apertado. Aí voltou outro mês, outro tempo, lá na frente. Se ele for que nem eu, compro um sapato a cada 2 anos, porque eu não gosto de usar sapato, né? Vocês podem olhar assim, demora para comprar um sapato. E aí, ele foi lá de novo, comprou outro sapato apertado. E virou cliente daquele homem só comprando um sapato apertado. E saindo mancando. Um dia, depois de muito tempo, ele chegou naquela loja de sapato e pediu assim: eu quero um sapato 41. O vendedor falou assim: nossa, hoje eu quero calçar um sapato normal. Ele botou um sapato normal e saiu. E aí o vendedor falou assim: eu tenho que perguntar,
mas o senhor sempre comprou um sapato apertado, por que o senhor comprou um sapato folgado? E ele falou assim: rapaz, eu trabalho muito, e quando eu chego em casa, a minha mulher reclama o tempo inteiro, é difícil, e pelo menos com o meu sapato apertado, quando eu chego em casa, quando eu tiro o sapato, eu tenho uma alegria. Ai, que coisa boa, eu tenho um motivo para estar feliz, porque é só coisa ruim, então eu tenho um motivo para estar feliz. Gente, a gente precisa ter famílias fortes, famílias de homens dignos, que quando as piriguetes chamam elas vão tomar uma palavra e dizer assim: eu sou um homem de Deus. Famílias fortes, onde as mulheres não andam rebolando, mostrando a sensualidade no Facebook, no Instagram, mas que são mulheres que temem ao Senhor, filhos que honram os pais, que glorificam a Deus, que querem estar na igreja. Louvado seja Deus. Nós queremos famílias fortes, porque famílias fortes fazem a gente sobreviver nesse mundo. Eu gosto, o Danilo não está aqui hoje, mas eu sempre curto ele colocando o filhão dele, falando da palavra de Deus, orando. A gente precisa disso, queridos. Estimule seus filhos a falar da palavra de Deus, a louvar, a orar. Vamos ter famílias fortes para a gente sobreviver. Até porque quando a gente tem famílias fortes, quando a gente casa, quando a gente tem filho, o que a gente acontece? Lares que são luzes vão iluminando. De vez do mundo tomar a gente de escuridão, a gente tem luz para dar para o mundo. Por isso a igreja precisa crescer como família também. Porque quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente leva outras pessoas a serem filhos de Deus, mais luz nessa treva, mais graça nesse mundo. E aí a gente consegue sobreviver. Nós não podemos retroceder como família, como igreja, temos que avançar. Vejo muitos jovens aí, a gente fala: eu não quero casar. Você precisa casar, querido. Precisa ter filho, porque vai ser uma família de Deus nessa terra, iluminando, abençoando. Decida ser bênção. O texto fala assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Procurai a paz, a palavra shalom está aqui, que quer dizer prosperidade. Procurai a paz, orai por ela, abençoai, seja bênção. A gente precisa ser bênção, querido. Se tem algo que faz a nossa vida ser melhor, é quando a gente é bênção para alguém. Eu não me lembro do texto, mas foi uma das coisas que impactou a minha semana, e eu creio que todo mundo aqui nessa igreja ouviu e viu um vídeo do Douglas Gonçalves falando do poder da gente servir sem querer algo em troca, que gera aquele hormônio que a própria mulher, quando tem o filho no parto, quando ela olha, apesar do sofrimento, não vou conseguir falar, mas é isso aí. E ela se apega a ele, porque por mais da dor, ela olha para o filho e fala assim: nossa, eu estou fazendo algo por alguém, isso é maravilhoso. Toda vez que a gente está disposto a servir, a fazer algo sem receber algo em troca, a gente se enche disso. E ele conta aquela coisa, quando você ouve, você também fica arrepiado, daquela pessoa que está ali, com saudade da sua mãe, mais ou menos é isso que o vídeo diz, querendo tomar um café, e de repente entra 3 senhoras naquele restaurante que parecia com a sua mãe, e ele fala assim: nossa, eu preciso ir lá, eu preciso falar, e ele vai até aquelas mulheres: me desculpem, mas eu estou com saudade da minha mãe, eu tomava café com minha mãe, as senhoras parecem com a minha mãe, e ela já morreu há tanto tempo, eu posso pagar um café para vocês? E naquele momento que ele se dispõe a fazer isso, uma daquelas mulheres se levanta e fala assim: eu perdi meu filho há pouco tempo, e abraça, e ambos choram, porque um está disposto a fazer algo por outro, e aí as coisas vão mudando, gente. Sabe uma das coisas que eu gosto da parábola do bom samaritano? É esse perfil. 2 homens tinham que fazer e não fizeram nada, porque a gente tem muita obrigação e a gente fala: eu não posso fazer nada para ninguém, eu tenho os meus compromissos, eu tenho que ir, mas de repente Jesus coloca o fator surpresa, o fator de alguém que falou assim: eu posso até ter alguma coisa para fazer, mas eu vou parar para fazer algo por esse que necessita, e fazer sem pensar em receber, e fazer de forma surpreendente aquele que não se esperava, porque o texto todo é inesperado. Como um bom samaritano vai fazer alguma coisa boa
boa para um judeu. Então toda essa situação inesperada de servir, de fazer sem receber algo em troca, gera vida. E Jesus disse, é esse que tem a vida eterna, que é uma vida maior do que as coisas dessa vida, que não vive ali angustiado, narcisista, triste, para baixo, sem sobreviver. Nós vamos sobreviver quando a gente começar a olhar mais para o outro e menos para a gente. É assim que a gente sobrevive, queridos. Tirando o foco da gente. É interessante quando fala de Jesus. A gente ceiou aqui. O que a Bíblia fala assim? Que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele serviu, deu, sem receber. Ele vai ver o fruto. Ele vai se comprar. Isso vai gerar tanta alegria, filho. Cara, quando você começa a servir com propósito, apesar das coisas, a gente vai ver o fruto. A semelhança de Cristo. O Senhor nos chamou para ser bênção. Desde o nosso patriarca Abraão. Ser tu uma bênção. Faça a diferença. Uma das coisas que eu tenho aprendido sobre adoração, que adoração é muito mais do que cultuar. Domingo é dia de adoração. Não é isso? É. Mas domingo é muito mais do que um dia. Por isso que quando Jesus cura no sábado, os fariseus ficam loucos com ele. Como ele pode curar no sábado? E Jesus fala assim, mas não é lícito fazer o bem no sábado? Não é isso que importa? E um dos tradutores, um dos rabinos que traduz aquilo, ele faz exatamente isso. Por que Jesus faz aquilo? Porque fazer aquilo no sábado era fazer sem saber que ia receber qualquer coisa em troca. Porque no dia de domingo não se troca nada. Era para adoração. Imagine, segunda-feira se fazia, um exemplo hoje, né? Fazia, eu vou fazer, você vai me pagar. Terça-feira eu vou fazer, quarta-feira. Mas quando chegava no sábado, não podia fazer, porque não poderia haver troca. Era só para... E aí Jesus fala assim, mas fazer o bem, é isso. Quando não há troca, isso tem todo sentido de ser adoração. Nós somos chamados, queridos, a ser bênção, a fazer um mundo melhor. A igreja, esses dias eu estava com o Jeff, ele está aqui. A gente não pode perder a oportunidade de fazer o bem. E aí a gente estava ali, fazer diferença, abençoar pessoas. A gente estava pedalando, perto de uma venda de um batido chamado Seu Alfredo. Eu me lembro, eu acho que já falei isso aqui. E aí tinha um pessoal ali, e viu a nossa camisa, My Family, Central. E aí o cara, e aí, isso aí? Queria saber, né? Eu falei, não, a gente é um grupo de pedal. E o abençoado falou assim, perdeu a oportunidade de falar de Jesus, hein? De falar que a gente é um projeto de família e tal, que abençoa. Gente, a gente tem que estar no mundo assim, para ser bênção o tempo todo, nunca perder a oportunidade. Ah, pastor, mas o lugar onde eu estou, lá é terrível, é um inferno, aquelas pessoas. Então você está ali para transformar em céu, querido, para ser bênção naquele lugar. Por isso que Jesus te colocou ali. A igreja não é uma agência de viagem que leva a gente para o céu. A igreja é a estrutura de Deus para transformar a terra em céu. Para abençoar as pessoas. Jesus veio para abençoar. Mais do que levar a gente para o céu, é transformar essa terra num lugar da glória de Deus. É quando a gente ora, Pai nosso, seja feito, venha o teu reino, Senhor. É servir, queridos. É onde a gente for, está imbuído desse sentimento de fazer, de amar, de cuidar. Às vezes eu fico pensando, as pessoas usam. Você já viu? A gente tem nojo de entrar em sanitário público, porque quando a gente vai lá, parece que foi um bicho que teve lá. Não foi o ser humano. Qualquer animal faz menos do que... Mas como é que o cristão pensa? Ele chega lá e fala assim, eu vou entrar aqui e vou deixar tudo limpinho, porque vai entrar alguém aqui que vai ser abençoado. Alguém que é a imagem de Deus. E aí você sai de lá. Imagina quando a gente começa a fazer coisas, trazendo paz para a cidade, trazendo como esse mundo vai ser diferente, como a gente vai sobreviver. Eu ia continuar, mas eu acho que Deus está nos chamando nessa noite para a gente pensar sobre isso. Tomar uma decisão de ser bênção nesse mundo.
Não parar apesar das circunstâncias. Está disposto a ouvir a sua palavra, que nos alimenta, nos orienta. Criar famílias fortes. Há uma palavra de Deus para você nessa noite, querido. Feche seus olhos. O texto chega a falar de esperança. Eu vou trazer vocês de volta. O texto fala de processo. Quando fala que ia demorar 70 anos, eu ia falar sobre isso, porque a gente não quer enfrentar processos hoje em dia. A gente quer tudo urgente. Mas deixa isso para outro momento. Deus diz, não, vai ser assim, vai ser 70 anos. A gente precisa de um caminhar. A gente precisa de um caminhar para que Deus faça a diferença em nossas vidas. A gente precisa dessa disposição. Há um tutorial para você sobreviver em Jeremias 29, porque é uma palavra de Deus para aqueles que estavam cativos na Babilônia e para a gente nessa noite. Vamos estabelecer famílias fortes. Vamos decidir fazer o bem. Vamos estar disposto a ouvir a palavra de Deus. Vamos estar disposto, em nome de Jesus, a ver um Deus que governa, um Deus que dirige o mundo e que tem os seus planos e cumprirá a sua vontade. Por isso que a gente sabe como vai ser o fim. Estaremos diante do Cordeiro em adoração.